Nós da TV Galope decidimos que nós gostaríamos de mostrar para vocês informações técnicas. E decidimos, assim como morfologia, agora iniciar com uma coleção de imagens que falam sobre equitação. Iniciamos pela equitação de hipismo e buscamos a experiente Denise Bica para nos dar a primeira aula. As pessoas normalmente montam um cavalo pela primeira vez, às vezes em pelo ou com a sela que não é a ideal, e saem montando, andando. E não tem a menor ideia de que às vezes uma sela correta, uma postura correta de pé, de pernas, de dorso, pode fazer total diferença para o animal. Assim como a lida deste animal. Aprender a equitar, aprender a andar a cavalo, vai muito além de simplesmente montar. Envolve toda uma relação homem e cavalo, o que a gente vem mostrando desde o início da TV Galope. Confiram as imagens. Vai botar bem em cima da parte preta. Não pode sobrar para trás. Não, para frente pode sobrar, para trás aqui não. Bem em cima. Isso aí é um levantador de sela. Pronto. Passa por dentro dessa tarjeta aí. Não, aqui ó. Isso. E aí bota no primeiro ou no segundo, como tu aguentar. Pode usar a tua cabeça para levantar isso aqui. Vai tentando. Isso aí é um bom exercício. Não. Posiciona o buçal primeiro. Aqui. Isso! Agora bota tudo na mão esquerda, perfeito. Que sacanagem, né, Valéria? Adoro isso. Não tem noção. Muito bem. A prática perfeita leva à perfeição. Ser capaz de equilibrar seu corpo é uma coisa, mas manter-se em equilíbrio com outro animal em movimento é muito diferente. E se ele for de uma altura considerável como um brasileiro de hipismo, pode ser bem difícil. Mas como sempre é tempo de se aprender, decidimos iniciar com uma aula de equitação básica. Cada cavalo é diferente e cada um deles pode ser um ótimo professor, se você permitir. Suas habilidades vão evoluir constantemente. Vamos descobrindo novas coisas sobre equitação, manejo, treinamento. E agora, perfeito! Muito bom, aluna! Para oferecer essa aula inaugural de equitação, procuramos a experiente Denise Bica, médica veterinária que tem uma vida dedicada ao cavalo. E nossa aula começou diferente de tudo o que nós imaginamos. Ou não? A gente começa com cuidado, né, Karen? Pra frente e vai indo pra baixo. Aí tu vai lendo. Segura por baixo lá, pronto. E agora tu pode pegar o casco mesmo aqui, pega aqui. Pode ser bem complicado controlar um cavalo em uma situação desagradável. Quando você está nervoso, pode ser frustrante quando você pede um movimento e o cavalo não responde como desejado. Nessas situações, você vai precisar aprender a controlar suas emoções, sua frustração e suas ações. Você vai aprender uma habilidade realmente valiosa: ficar calmo e focado, concentrado em alcançar seu objetivo, seja ele saltar um percurso com perfeição ou fazer um potro galopar pela primeira vez. Confiar em ti, que tu tá confiando na gente. Cavalos nem sempre se comportam como nós gostaríamos ou esperamos. Então, muitas vezes é preciso pensar como ele pensa. Para Denise, que é especialista na prática horsemanship, que significa convivência, relacionamento entre cavalos e homens, não é preciso ensinar o cavalo. Tem que permitir que ele aprenda o que você quer dele, comunicar-se com ele respeitando o seu tempo. E nessa linha, fomos surpreendidos com um outro aprendiz como eu. Durante nossa primeira aula, tivemos a oportunidade de ver um jovem tordilho ser testado para ver se tinha aptidão para o salto. Em poucos minutos, Durazno Lacanhada mostrou que sabia em essência o que fazer. Primeira vez, então não dá para fazer uma avaliação total dele, mas a primeira vez eu achei ótimo. O cavalo tem uma boa mecânica de frente, ele teoricamente, fisicamente é um pouquinho pesado, o cavalo teoricamente é um cavalo de muita força, mas demonstrou agilidade. Ainda não dá para fazer uma avaliação total, mas eu achei muito bom. Para o primeiro teste, achei muito bom. Mas se uma marmanja como eu tem condições de aprender, imagina o bem que não faria para qualquer idade e tanta didática oferecida pela Denise. Além disso,
Você sempre vai se sentir melhor depois de uma cavalgada e de um abraço em seu cavalo. Eu achei o máximo. Tô mais em love ainda, porque eu já gostava dele pela gentileza que ele tem. E, sei lá, agora mostra assim tudo que eu sentia, porque o cavalo já no primeiro dia, assim, o jeito que ele te olha, o jeito que ele aceita ou não alguma coisa que fez da primeira vez, assim, ele já vai dizendo que tipo de cavalo ele quer ser. Eu acho que passou por média, né? Nem G2 pegou, porque já tem uma posição bem corretinha, dá para trabalhar na posição, dá para entender. Eu acho que, vou te dizer que aí 6 meses, vamos dizer, se tu for uma aluna bem aplicada, tu já dá teu primeiro pulo. Tá? Então por isso que tu afasta um pouquinho, na tua posição assim, grava, porque essa é a posição correta. Tem um curso acontecendo em breve, que tu vai estar dando no final desse mês, né? Conta pra gente que vai ser esse curso. Esse curso vai ser, tem 3 tópicos que eu vou abordar nesses 2 dias, que é dia 23 e 24 de junho. É leitura, linguagem e comunicação. Ou seja, a leitura é o que tu está enxergando, conseguir traduzir em estados mentais, conseguir entender o que é aquilo que está acontecendo com aquele cavalo naquele momento, definição de temperamento, de aquilo que nós falamos na tua aula, né? Por exemplo, tu ter a leitura de saber que aquele cavalo, o que ele vai fazer daqui a 3 passos, entendeu? Daqui tu poder prever, porque a gente só consegue ter um controle e uma segurança quando a gente está 3 passos à frente de um cavalo. E para isso acontecer, tu precisa ter uma leitura correta. Depois da leitura correta, tu precisa traduzir o que tu quer passar para ele numa linguagem própria dele, né? Aquele cavalo tem a sua linguagem, é muito eficiente e ela é corporal, a gente tem que ter um conhecimento, um autoconhecimento, uma noção do que o nosso corpo está transmitindo, para depois que tiver a leitura e a linguagem, tu te comunicar com o cavalo de forma eficiente, seja para o que tu quiser, desde uma cavalgada, um novo desafio, como tu, de repente, tu quer entrar, vamos dizer, fazer um salto, uma rédea, tu saber o que tu tem para saber que ferramentas tu vai usar. Então são esses 3 pilares, assim, que não adianta tu ensinar uma fórmula de bolo, olha, tem que bater a perna para o cavalo andar, tem que puxar a rédea para o cavalo parar. Se tu não cria uma autonomia de saber o que ele está sentindo, para poder te comunicar melhor. O melhor desse aprendizado foi justamente perceber a relação que estabelecemos. A égua, escolhida a dedo pela Denise, era mansa e tranquila e me fez pensar que estávamos sendo muito úteis uma à outra. Se eu não estivesse lá na hora marcada, no dia combinado, ambas perderíamos. Eu, aprendizado e parceria, e ela, a utilidade e o carinho. É difícil de entender e mais ainda de explicar, mas existem aqueles momentos em que você sente que você e seu cavalo são um só ser e que um pode ouvir os pensamentos do outro. Vamos fazer o cavalo andar, sugere, só dá uma cutucadinha até ela sair. Vai botando a pressão com... Aí, muito bem. Né? E a rédea, tem essas travessinhas aqui que a gente vai botar para cá, mais para frente a tua mão,